Aí está o tema da palavra. O tema da palavra de hoje. Amém? O tema da palavra que vai ser pregado aqui hoje nessa live. Não sai da live, irmãos. Não sai da live. Deus quer curar pessoas aqui hoje. Deus quer operar milagres aqui hoje. A palavra de hoje se encontra no livro de Mateus, capítulo 28. Livro de Mateus, capítulo 28, versículo 16. A palavra de hoje tem como tema: Jesus dá instruções aos discípulos. Amém? Entendem? Entendem o que eu estou dizendo, irmãos? A chave, tá? A chave está na onde você menos espera. A palavra de hoje vai ser pregada agora. E a palavra de hoje diz assim: os 11 discípulos foram para Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se dele e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a obedecer tudo o que eu lhe ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Senhor Deus, aqui está a tua santa palavra, Pai. A palavra do dia de hoje está sendo ministrada nesse instante. Fala comigo, fala com esse irmão, fala com essa irmã. Meu Deus, entra nessa vida, nessa manhã maravilhosa. Entra nesse coração, Pai, e mostra a tua vontade soberana sobre as nossas vidas. O irmão John está com angústia, um vazio na alma e na mente. Eu quero orar por você hoje, John. Eu quero mostrar para você: o vazio é só algo que está faltando aí dentro do teu coração. Algo que está faltando aí dentro do teu interior. Algo que está faltando dentro para consolar a tua alma. Irmãos, a palavra do Senhor, ela se inicia com a aparição de Jesus aos seus discípulos, trazendo uma última instrução após ele ser crucificado. Jesus já tinha enfrentado tudo que precisava ser enfrentado. Jesus passou por tudo. Ele enfrentou tudo. O cálice da ira de Deus. O cálice da ira de Deus pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos erros. A oferta santa e agradável. O sacrifício vivo do Cordeiro puro e santo já tinha sido executado. Naquele momento, Deus já estava com o quê? Com a misericórdia implantada sobre os corações dos homens, mulheres, crianças. A misericórdia de Deus já estava implantada sobre a terra. O plano da salvação já tinha sido executado. Jesus, ele cumpriu o papel. Ele cumpriu aquilo que ele propôs a Deus a fazer.
de vir à terra, deixar o trono real, deixar a majestade real para servir como mensageiro da paz, da ordem, um mensageiro da vida, o mensageiro do equilíbrio, o mensageiro da paz. Jesus, ele já tinha preparado tudo. O mundo já estava estabelecido. O véu já tinha se rasgado. Tudo que era para ser executado do plano da salvação já estava pronto. Jesus, ele já tinha alimentado e preparado aqueles que iriam ficar para executar agora o início da igreja pentecostal de Jesus, a igreja de Cristo, aqueles que iam cumprir as ordens, aqueles que aprenderam que um dia eram discípulos, aqueles que um dia eram discípulos, se tornaram mensageiros, se tornaram homens edificados na rocha, homens preparados na rocha para também praticar aquilo que o Mestre havia praticado. Jesus, ele já tinha preparado tudo. A palavra diz que ele deixa uma instrução para os seus discípulos. E dentro dessa palavra instrução, ela tem um significado para a vida de todo homem e mulher que conhecem a Deus. Ele não estava fazendo uma separação de instrução. Ele não estava instruindo os 12 discípulos, mas ele estava instruindo milhares de homens e mulheres que iam ouvir esta linda palavra. Ele estava instruindo todo aquele que está aprendendo sobre ele, todo aquele que está encontrando com Jesus, todo aquele que se encontra com Jesus. A instrução dele começa através do versículo 18, ele fala assim: aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Irmãos, quem que derruba demônio nessa live aqui? É o pastor Paulo? Não. Quem que derruba demônio nessa live aqui é aquele que tem o poder e a autoridade. É Jesus. Ele mesmo diz que a autoridade dele está sobre os céus e a terra. Joana, eu estou dando a palavra. A autoridade dele está sobre tudo. A autoridade dele está sobre tudo. E ele começa a dizer: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Irmãos, ô apóstolo, obrigado, meu irmão, pelo carinho, viu? De coração, muito obrigado pelo carinho. Que Deus abençoe ricamente essas palavras. Irmãos, Jesus, ele fala, ensinando a obedecer. A coisa que o diabo respeita, a coisa que o diabo respeita é a tal da obediência, não ao diabo, a Deus. O diabo, ele sabe, quando ele olha para mim e ele olha para vocês, ele sabe, esse aí, ó,
esse eu tenho que tomar cuidado com ele. Essa daí, ó, eu tenho que tomar cuidado com ela. Esse daí eu não consigo derrubar facilmente. Porque a obediência traz sobre nossas vidas um selo. Eu não entendi, pastor. Eu não entendi. A obediência traz sobre nós um selo. A obediência traz sobre nossa vida um grande selo. Qual é esse selo? A presença de Deus. O ensinamento da palavra traz uma obediência. A obediência traz sobre a nossa vida a presença. A palavra diz: ensinando a obedecer tudo que eu lhe ordenei, eu estarei sempre com vocês. A palavra obediência, ela traz sobre a nossa vida a presença. Obediência, presença. Obediência, presença. Sem obediência, sem presença. Sem caminho reto, sem presença. Sem porta estreita, sem presença. Sem correção, sem presença. Por que que o diabo na nossa live? Eu falo nossa live porque essa live aqui é de vocês. O corpo de Cristo é formado através de pessoas. Todos nós em união formamos um culto. E na presença de várias pessoas, Jesus ele diz que ele se está, né? Onde tem 2 ou 3 reunidos ali, eu também faço presença, eu também estou presente para ser cultuado. Mas a presença de Deus, ela é transfigurada na nossa vida através da obediência. Irmãos, por que que o diabo vomita macumba aqui? Por que que o diabo, ele gospe a macumba? Por que que o diabo, ele é obrigado a ter que fazer aquilo que a gente pede? O segredo está na obediência. Por quê? Eu vou entrar bem claro agora no assunto com vocês. Portas. Portas. Portas são feitas para entrar e sair. Portas são feitas para ter entrada e saída. Portas, elas geram acessos. Acessos geram, né, uma entrada de qualquer um. Se você tem uma porta e nessa porta ela não tem chave, essa porta é uma porta de acesso, né? Quer dizer que todo mundo pode entrar. A desobediência à palavra, ela gera portas sem chave. Ela gera portas abertas, portas que podem ser acessadas por todos e qualquer tipo de espírito das trevas. Você não tem imunidade. Você não tem imunidade. Você é como se fosse uma pessoa fraca. O seu organismo, presta atenção no que eu vou falar, o Espírito Santo está me levando a isso. O seu organismo, ele tem defesas. O vírus, para pegar o teu organismo, ele tem que quebrar a tua defesa. O vírus da gripe, para te pegar, ele tem que quebrar a defesa de entrada. Ele tem que bater de frente com o teu corpo. Ele tem que destruir as células de defesa, os organismos de defesa que protegem o teu corpo da gripe, das doenças, das enfermidades. Esse organismo, quando o teu corpo está imune, está fraco, está baixo, ele é quebrado por esses organismos e você vem a obter uma gripe.
você vem a obter uma doença, você vem a obter problemas. E você faz o quê? Você vai, procura um médico. O médico é um doutor estudado. E esse doutor estudado, ele é estudado para instruir. Ele é preparado e capacitado para entender sobre organismos vivos que atacam a vida do homem e da mulher. E ele vai instruir você. Olha, você precisa fazer um exame para a gente enxergar quem é que está atacando a tua vida. A hora que ele descobre quem é que está atacando a tua vida, ele vai preparar para você um medicamento. Vai na farmácia, toma esse remédio de 8 em 8 horas, compra esse remédio aqui, você toma em 8 horas, durante 20 dias, e no passar de 1 ou 2 semanas, você já vai começar a ter o quê? A libertação daquele vírus. Por quê? Porque o medicamento que é colocado dentro do teu organismo gera mecanismo de defesas, mecanismo de ataque, faz com que você venha a eliminar a bactéria. A bactéria é vencida, entra em guerra contra o vírus que foi colocado dentro do teu corpo para curar. Na época da Covid, em 2019, 2020, nada parava a Covid. A medicina não conseguia uma vacina. A Covid levou muita gente embora, muita gente morreu. O organismo humano não estava preparado para aquela batalha. O homem e a mulher não estavam preparados para vencer aquele tipo de vírus. Ele entrou por portas. Quais foram as portas, irmãos? A ordem do governo era lavar as mãos, usar máscara, não abraçar, não tocar um ao outro, não comer com o mesmo talher, não comer com o mesmo prato. A ordem era estipulada, a instrução foi dada para quê? Por que a instrução foi dada pelo governo, irmãos? Para você não contrair o vírus. Jesus, ele deixa bem claro. Ontem eu estava conversando com um casal de amigo nosso, sabe? Eu estava na casa deles, eles estavam falando a respeito de uma religião. Uma religião que fala assim que não tem a trindade, não tem o Pai, o Filho e o Espírito, não existe trindade, existe o Messias. E o versículo 28 ele diz: portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso aqui é uma instrução. E Jesus fala embaixo, ensinando a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês, e vocês estarei sempre com vocês. A mesma instrução, presta atenção no que eu estou querendo dizer. A mesma instrução que você teve em 2020 do governo, que você ficou preso na tua casa, que você ficou sem trabalhar, pessoas passaram fome por causa do vírus do Covid. Jesus dá uma instrução, e essa instrução foi declarada há anos, milhares de anos atrás. E essa instrução foi dada através do quê? Da obediência. A porta que o vírus entra dentro da tua casa e da tua vida, que está destruindo o teu lar, o teu casamento, a tua família, trazendo enfermidade, é o vírus chamado Satanás. Satanás é um vírus que não respeita nada. Ele não liga, tá cagando e andando para você. Se você é presbítero, ele tá cagando e andando para você. Se você é pastor de igreja, ele tá cagando e andando para você. Se você é líder de jovens, tá cagando e andando para você. Se você é isso, se você é aquilo, se você é um chefe de alta patente. A única vacina que deixa você imune de Satanás, das obras das trevas, da loucura espiritual da mente, do coração, daquilo que perturba você, daquilo que destrói você,
daquilo que arrebenta você, se chama obediência. Obediência àquilo que você está aprendendo nessa live aqui. Obediência àquilo que você está aprendendo na tua vida. Obediência a tudo aquilo que você está vivendo na palavra de Deus. Irmãos, sabe por que tem tanta igreja falida? Sabe por que tem tanta igreja falida no Brasil? Sabe por que tem tanta igreja falida na terra? Sabe por que tem tanta igreja falida? Porque a palavra obediência foi arrancada do ser humano. Jesus, ele deixa claro, ensinando a obedecer tudo o que eu lhe ordenei, eu estarei com vocês. Ele deixa claro, ele faz uma frase de afirmação: você obedecendo, eu estarei com vocês. Vocês fazendo corretamente o que eu estou mandando, eu estarei com vocês. Vocês não pegando atalho, eu estarei com vocês. Vocês não mentindo, eu estarei com vocês. Por que mentindo? Porque tem pessoas mentindo no trabalho para se escapar de situações constrangedoras. Tem pessoas mentindo dentro de casa para escapar de momentos de briga. Tem pessoas mentindo em casa porque não conseguem magoar o outro. Por que magoar? Preferem mentir do que falar: olha, aconteceu essa situação, eu não queria magoar você. A porta é aberta todos os dias, irmãos. A porta é aberta por simples, pequenas coisinhas. O coração duro, a falta de perdão, a falta de amor no próximo, a falta de empatia. Mas o que tem a ver isso com o que Jesus ensinou? Irmãos, Jesus, ele ensinou tudo. Quem está acompanhando a minha live faz tempo está aprendendo tanta coisa. E eu também estou aprendendo, eu não sou um mestre. Irmãos, eu sou igual a vocês. Eu também tenho que comer na mesa do Pai. Eu também tenho que ir para dentro do ministério da minha igreja e comer lá, muitas vezes tomar tapa na cara de Jesus, engolir o meu ego, engolir meu coração porque eu estou errado, engolir muitas das vezes aquilo que eu acho que eu sou certo e não sou, porque o ser humano, ele foi feito para aprender. Eu já falei muitas das vezes, já falei nessa live muitas vezes, temos 2 ouvidos e uma boca, e às vezes a gente acha que tem 2 bocas e um ouvido, porque a gente quer ouvir pouco e falar muito. A gente quer falar mais do que quer ouvir. A gente quer falar mais do que quer ouvir. Irmãos, Jesus disse: aprendam tudo o que vem dele. Irmãos, Jesus, ele tem em 4 livros, onde Jesus, ele dá o doutorado dele, né? O resto é tudo brinde. Eu estou falando por que brinde? Livro de Coríntios, Romanos, Efésios, 1 João, 2 João, 1 Pedro, Tiago, Apocalipse. Isso aí é a cereja que vai em cima do bolo. A estrutura do bolo, o recheio do bolo, quem deu foi Jesus. E ele ensina na palavra dele. Irmãos, vocês não precisam. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Se a gente tivesse hoje, biblicamente falando, fosse arrancado de todos nós, a Bíblia é sagrada, e se fosse resumir a Bíblia em um só livro, se Deus falasse assim: eu vou arrancar todos os livros, eu vou deixar para vocês terem a salvação de vocês, apenas um. O livro de João, ou o livro de Lucas, ou o livro de Mateus, de Marcos, um livro desse só, onde fala de Jesus. Ele ainda seria o suficiente para salvar vidas, porque a estrutura do bolo está ali. Os maiores ensinamentos de Jesus estão ali. Os maiores milagres de Jesus estão ali. Jesus ensina
tão detalhadamente a cada um de nós. Irmãos, e sabe qual é o mais preocupante de tudo isso? Pessoas falam assim que Jesus não existe. Pessoas falam que Jesus não cura. Pessoas falam que Jesus não liberta. Pessoas vão atrás de outras religiões, outros deuses. E sabe o que é mais triste de tudo isso? 30% dessas pessoas conheceram Jesus de verdade, ouviram e leram a palavra. Pessoas que leram a palavra e hoje estão no centro de macumba. E o mais triste de tudo isso não é. Eu vou explicar para vocês isso aqui, para vocês entenderem. Ensinando a obedecer tudo o que eu lhe ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vamos lá, presta atenção. Os tempos vão acabar. Os tempos vão chegar ao fim. Tem pessoas que passaram, né? Passaram por muitas coisas. Aprenderam muitas coisas. Tem pessoas que fazem dessas coisas motivo para prosseguir. E tem pessoas que fazem dessas coisas motivo para esquecer. Ontem a gente conversava com essa família, meus irmãos queridos, né? A respeito de esquecer aquilo que a gente não pratica. Isso é uma realidade. Quem que lembra aqui do que aprendeu na quarta série? Quem que foi na quinta série da escola e lembra o que aprendeu lá? Você consegue lembrar de algo de lá? Algum momento que você aprendeu alguma? Nossa, hoje foi uma aula de geologia e eu aprendi sobre isso. Você não lembra? Não lembramos. E tudo aquilo que a gente não lembra traz um problema para gente, para nossa vida. E quando a gente aprende de Jesus e se afasta de Jesus, isso traz para o fim dos tempos um problema. Irmãos, tem pessoas, crendo ou não crendo, vai ter que dobrar o joelho. Acreditando ou não acreditando, vai dobrar o joelho. Pessoas que estão crendo ou não crendo, vão sofrer naquele grande dia, naquele momento. Até as aulas da quinta e da quarta série você vai lembrar. Vai passar um filme na tua cabeça. Deus, ele vai fazer com que vocês relembrem de detalhes. Essa palavra que está sendo pregada aqui hoje, você vai lembrar dela. Você vai lembrar de outra palavra da tua igreja. Você vai lembrar de outra palavra do teu ministério. Você vai ter sobre a tua mente uma história passando em detalhes. Ah, mas eu tenho Alzheimer. É Alzheimer mesmo, dá o esquecimento, né? Irmãos, vai lembrar. O segredo da palavra de hoje é a chave. Jesus, ele deixa bem claro. Vocês querem que ele fique com vocês? O que vocês estão dispostos a trocar para ter a presença de Deus? O que vocês estão dispostos a entregar para ter Jesus na vida de vocês? A presença dele. Para você não pegar mais o vírus. O vírus desse demônio que tem destruído as famílias. Desse demônio que tem trazido enfermidade para as pessoas. Que tem trazido a depressão. Que tem atormentado pessoas que não dormem. Pessoas com insônia. Pessoas estão sendo manipuladas, destruídas. E a pessoa vai no psicólogo. A pessoa vai no psiquiatra. A pessoa corre para um lado, gasta dinheiro aqui, gasta dinheiro ali. Ela investe para ter a paz. Ela quer investir.
mas ela não investe naquilo que realmente pode curar, aquilo que realmente pode mudar, aquilo que realmente pode transformar. Vocês entendem? Entendem? Irmãos, a chave está na obediência. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, eu entendo que não é fácil, tá? Não tem nenhum santo falando aqui. Eu também não sou santo. Eu não sou hipócrita. Não sou hipócrita. Mas o segredo está em tentar ir consertando as portas que estão abertas e colocando chave nelas. Essa porta aqui estava aberta. Vou pôr uma chave nela para ela não abrir mais. Essa porta estava assim. Vou colocar uma chave nela. Essa porta aqui, ó, eu preciso consertar ela, que essa aqui está entrando muito problema. Está entrando muito problema. Irmãos, a chave não está com Jesus. Ouve o que eu estou dizendo aqui, ó. Olha no meu olho aqui, ó. A chave não está com Jesus. A chave está com você. A chave está com você. Entende? A chave está com vocês. É você que vai trancar a porta. Sabe por que eu falo que a chave está com você? Livre arbítrio. Vocês sabem o que significa o livre arbítrio? Quer que eu mostre no dicionário para vocês? Presta atenção. É a capacidade humana de fazer escolhas autônomas e tomar decisões independentemente de determinações externas ou causadas anteriores, sendo a central para moralidade e responsabilidade pessoal. Definição: é a faculdade da vontade de decidir e agir segundo o teu próprio desejo, crenças, valores, sem ser forçado. Jesus, ele não força você a trancar a porta. Jesus não força você. Não. Ele dá o quê? Instrução. Você quer que eu fique com você, meu filho? Você quer que eu fique com você, minha filha? Quer? Você quer que eu fique com vocês? Quer? Obedeça. 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 Você que ouviu essa palavra, essa mensagem, compartilhe essa mensagem. Compartilhe essa palavra e muda as portas que estão abertas. Tranca elas. Fecha elas. O diabo não vai conseguir mais entrar por elas. Ele vai tentar achar outra porta. Só que através das instruções do Mestre, de Jesus, ele vai ficar sem portas e sem entrada. E Jesus vai estar com você em todos os momentos de alegria, de tristeza, de abundância e no momento de escassez. Porque Deus, ele promete: obedecendo tudo o que eu lhe ordenei, estarei sempre com vocês. Graça e paz, meus irmãos. Deus abençoe em nome de Jesus. Fiquem com Deus.